Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel e estou aqui para continuar, para fazer um vídeo bem breve, daqui das páginas 100 e 101 do nosso módulo 3 de Teologia, falando acerca do tema História da Igreja, né? História eclesiástica. A aula passada falamos da história, né, do cristianismo primitivo e do fechamento do cânon, né, do Novo Testamento. Agora iremos falar sobre, né, alguns reis, né, como se deu a história da igreja no período desses reis, né, ou imperadores. Lendo aqui o tópico Reinado de Nerva diz o seguinte: Nerva sucedeu a Domiciano. A igreja ficará isenta da perseguição durante seu curto reinado. Nerva era homem de caráter brando e generoso e tratou bem os cristãos, e com uma benignidade digna de louvor restabeleceu todos que tenham sido expatriados pela perseguição de Domiciano. Porém, reinou, depois do reinado de 16 meses, foi atacado por febre, da qual nunca se curou. Então, ou seja, conforme lemos aqui, o reinado dele foi bem curto, né? Foi de 16 meses, né? Ele, em contraste com Domiciano, né, que foi sucessor de Domiciano, que, diga-se de passagem, foi um imperador que perseguiu muitos cristãos, ele, por outro lado, tratou bem os cristãos, né? Mas ele não conseguiu, né, durar muito tempo no reino por conta de uma febre, né? Ele acabou morrendo por causa dessa enfermidade. Agora, lendo aqui sobre o tópico Reinado de Trajano, do ano 98 a 117, diz o seguinte: Trajano sucedeu Nerva. Este deixou os cristãos tranquilos por algum tempo, mas, sendo levado a suspeitar deles, determinado que se renovasse a perseguição e, sendo possível, que exterminasse a nova religião por meios decisivos e severos. Alguns mártires proeminentes da fé cristã executados nesse período foram os seguintes: Simão, Marcos 6,3, o sucessor de Tiago, bispo da igreja de Jerusalém, como aquele que era também irmão do Senhor, diz-se alcançou uma idade muito avançada, foi crucificado por ordem do governador romano na Palestina no ano 107 durante o reinado de Trajano. Inácio, bispo de Antioquia da Síria, foi levado preso a Roma e lançado às feras do anfiteatro romano no ano 110 d.C. Apesar de a perseguição durante este não haver sido tão forte como a que se manifestou depois, contudo, registraram-se vários casos de martírios, além desses dois. Ainda sobre o martírio de Inácio, digno de nota é o seguinte: de viagem para Roma, escreveu uma carta aos cristãos romanos, pedindo-lhes que não tentassem conseguir o seu perdão. Avisava ter honra de morrer pelo Senhor, dizendo: As feras atirem-se com avidez sobre mim. Se elas não se dispuserem a isto, eu as provocarei. Disse quando os guardas dos leões soltaram a jaula, o povo quase enlouqueceu e batia palmas e gritava com alegria brutal. Mas o velho Marte considerou firme. Bradou ele: Sou como trigo debrulhado de Cristo, que precisa ser moído pelos dentes das feras antes de se tornarem pão. Não precisamos entrar nos detalhes dos poucos momentos que se seguiram. Então, né, lendo aqui sobre o reinado de Trajano, né, foi um rei que aparentemente no princípio não perseguiu os cristãos, mas acabou por algum momento vendo, né, o povo de Deus como ameaça. E foi nesse período, né, no reinado dele, né, que foram mortos alguns cristãos, né, como é no caso aqui de Simão, né, o sucessor de Tiago, né, o irmão do Senhor, que era superintendente da igreja em Jerusalém. E também foi onde foi martirizado o tão famoso, né, Santo Inácio de Antioquia, né, que escreveu várias cartas aí para as igrejas da época. Ele tinha a sucessão apostólica, né, e no governo dele ele acabou
sendo morto pelos leões, né? E lendo aqui sobre o reinado de Adriano, diz o seguinte: no ano 117 morreu Trajano, e o seu sucessor Adriano continuou as perseguições, mas com moderação. Mas, mesmo assim, Telesforo passou da igreja de Roma e muitos outros sofreram martírio. Então, vemos aqui que com o reinado de Adriano, né, não foi muito diferente, né? Ele continuou com as perseguições, mas ainda assim de modo moderado. Reinado de Antônio Opio, né, que daqui de 138 a 161, vai dizer o seguinte: foi só no ano 138 quando Antônio, né, Opio subiu ao trono que os cristãos ficaram de alguma maneira aliviados. Com o seu reinado brando e pacífico, começou um período de sossego que durou perto de 30 anos. Durante esse tempo, a palavra de Deus teve livre curso e Cristo foi glorificado. Ainda que este imperador, de certo modo, favorecesse os cristãos, sentia que ele devia manter a lei, havendo, por isso, muitos mártires, entre os quais Policarpo, né? Então, vemos aqui, né, que foi um período de 30 anos, né, onde os cristãos teve um alívio, né, e nesse meio termo, né, desses 30 anos, o evangelho conseguiu ser propagado ali de uma maneira mais ampla ali dentro do império. E ainda conclui aqui, né, infelizmente, né, ainda que esse imperador de certo modo favorecesse os cristãos, sentiam que ele deveria manter a lei, ou seja, ele manteve o ritmo de perseguição, apesar de estar favorecendo ali de uma maneira indireta. E dentre esses mártires surgiu, né, Policarpo, né, discípulo e apóstolo de João. Lendo aqui agora o martírio de Policarpo, né, vai dizer o seguinte: Policarpo, bispo de Esmirna, na Ásia Menor, foi discípulo do apóstolo João. Ordenado pelo imperador, foi preso e levado à presença do governador. Ofereceram-lhe a liberdade se amaldiçoasse a Cristo, mas ele respondeu: 86 anos faz que sirva ao Cristo. Ele é meu Senhor e Salvador. O governador, notando com equitação o clamor da multidão, pediu ao ancião que abjurasse sua fé, mas Policarpo negou-se ao fazer isso. Tenho à mão animais ferozes, disse o governador. Lançar-vos-ei a eles. Se não mudardes de opinião, mandai-vos, disse Policarpo tranquilamente. Então, aqui nesse tópico, né, vai contar um pouco sobre o martírio de Policarpo. Inclusive tem até uma obra bem curtinha que conta sobre essa questão, né, que ele, a todo vigor, ele se recusou a negar a Cristo, né? Ele falou que há 86 anos ele servia Cristo, ele adorava Cristo e não ia ser naquele tempo que ele ia negar, né? E por causa dele não negar a Cristo e se recusar a servir os imperadores romanos, né, no sentido de culto, ele acabou sendo condenado à fogueira, né, ao fogo, à palha, né? E ele acabou sendo martirizado ali. E o seu martírio, né, foi um dos grandes impactos, né, para a história eclesiástica, né? Porque ali a história, por assim dizer, é muito linda, né, do martírio de Policarpo. Tem até uma obra que descreve a esse respeito. Lendo aqui sobre o reinado de Marco Aurélio, diz o seguinte: com a subida ao trono de Marco Aurélio, começou-se uma nova opressão no segundo ano de seu reinado. As nuvens negras da perseguição começaram mais uma vez a manifestar pelo seu antigo grito: lance os cristãos aos leões, tão terrível aos ouvidos de muito. A grande coragem de Policarpo, Inácio e outros não se encontrava somente neles. Mostravam-se homens fracos, mulheres e crianças de tenra idade. A força que o tornava os vencedores vinha de Deus. Agora vamos ler aqui, né, para finalizar, o declínio aqui do Império, né, do Império Romano, vai dizer o seguinte: depois da morte de Marco Aurélio, no ano de 180,
Segue-se um período de confusão. Os imperadores fracos e sem dignidade estavam demasiados ocupados com as guerras civis e com seus próprios prazeres, de modo que não lhes sobrava tempo para dar atenção aos cristãos. Período de imperadores de caserna nomeada pelo exército até o ano 284. Período de guerra civil e desastre interno generalizado. Contudo, Sétimo Severo, no ano 202, iniciou uma terrível perseguição que durou até sua morte, no ano 211. Em Alexandria, muitos mártires eram diariamente queimados, crucificados ou degolados, entre os quais Leônidas, pai do grande teólogo Orígenes, foi executado. Em Cartago, Cartago, vivia Perpétua, né? Senhora nobre, casada de 22 anos, mãe de uma criança ainda de colo, e sua fiel serva Felicidade foram estraçalhadas pelas feras no ano de 203. Caracalla, né, tolerou o cristianismo. Heliogábalo tolerou o cristianismo. Alexandre Severo, né, ele era favorável ao cristianismo. Maxímio, neste reinado, muitos líderes cristãos proeminentes foram mortos. Orígenes, né, se escondeu, né. Décio decidiu resolutamente a extinguir o cristianismo. Valeriano, mais severo do que Décio, visava destruir completamente o cristianismo. Muitos líderes foram executados, entre eles Cipriano, bispo de Cartago, e sexto bispo de Roma. Diocleciano, né, que foi a última perseguição imperial e a mais severa, né, que se estendeu por todo o império. E consta que o imperador Diocleciano erigiu um monumento com essa inscrição, em honra ao extermínio da superstição cristã. Diocleciano renunciou ao trono no ano 305, porém seus subordinados e sucessores Galério e Constâncio continuaram a perseguição durante 6 anos. Constantino, grande filho de Constâncio e governador da Gália, o único que protege os cristãos, servia como co-imperador nesse tempo, ainda não profetizava o cristianismo. Entra em cena. Então, né, lemos aqui um pouco sobre o fim, né, entre aspas, né, da perseguição do Império Romano contra a Igreja cristã, né, a Igreja primitiva. Falamos aqui um pouco sobre Diocleciano e alguns imperadores que toleravam o cristianismo e outros não. E na próxima aula continuaremos mais, né, falando sobre a questão da conversão de Constantino. Então eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.